Mais uma semana, mais um vídeo, pessoal. Antes da gente começar aqui o quinto e último episódio sobre a Reforma Protestante, aquele pedidinho para vocês. Se inscrevam no canal Doses de História, me sigam no Instagram, _historiador. Deixem um joinha porque ajuda muito. E apertem o sininho das notificações para vocês saberem quando tiver conteúdo novo, pessoal. Então vamos lá. Como eu disse no final do vídeo anterior, pessoal, eu tinha prometido para vocês em finalizar a série com os elementos da reforma protestante no Brasil. Porém, eu fui alertado por colegas, principalmente o professor Dali Alves, de que essa ideia está errada e que não ocorreu uma reforma ou não ocorreu uma reforma protestante no Brasil, ou mais exatamente, essa reforma chegou aqui com os imigrantes com influência protestante, mas não uma reforma protestante propriamente dita brasileira. Então, como introdução, eu digo isso a vocês. Então, eu decidi fazer o seguinte: usar esse quinto vídeo, propriamente dito, para a gente poder fazer uma revisão rápida de tudo quanto que foi dito e até chegarmos a uma conclusão do que a reforma protestante representa para a história do cristianismo como um grande movimento religioso englobando tanto o catolicismo como os protestantes. Então vamos lá, pessoal. Como a gente vem discutindo, a reforma protestante é fruto de um longo processo histórico iniciado durante o Renascimento propriamente dito, fins do século XIII e começo do século XIV, onde começa a se desenvolver no interior da Igreja Católica o sentimento de que alguma coisa precisava ser modificada, principalmente na relação entre os servidores da igreja e a maneira com que eles desenvolviam seu ofício, ou seja, os sacerdotes. E esse sentimento gradativo da necessidade de uma mudança, de uma reforma, vai fazendo com que no interior da própria igreja começasse a se desenvolver movimentos de maior aprofundamento da teologia. Quando a teologia assume um caráter mais racional, mais técnico, mais
mais profissional, vamos dizer assim, dando a função, ao papel do sacerdócio, um aspecto mais formativo e não necessariamente político, já que nessa época a dimensão política dos cargos eclesiásticos era algo muito forte, o que tinha como consequência a introdução de pessoas na esfera eclesiástica que muitas vezes não tinham capacidade técnica e conhecimento para ocupar tal posição. Nesse sentido, no século XVI surge a figura de Martinho Lutero, que era um agostiniano que possuía uma série de, digamos assim, entre aspas, angústias práticas intelectuais ligadas à relação do ser humano com o divino e a percepção que ele tinha de que o homem era capaz de estabelecer uma relação com Deus sem necessariamente depender de um intermediário ou de um documento, que seriam as indulgências, para que ele obtesse a graça. E Martinho Lutero, com essas ideias, em 1517, propõe um movimento, umas ideias reformadoras dentro da Igreja Católica. Esse movimento, pessoal, como a gente viu, provocou várias interpretações de ataque com relação a ele, levando em consideração que ele propunha de forma clara uma reforma, inclusive na moral do sacerdócio, para que o sacerdócio, como eu disse, ocupasse realmente uma função técnica naquelas situações e não necessariamente por indicações de autoridades superiores por questões políticas. Mas Lutero, ele traz uma inovação, como eu disse no vídeo 2, que é promover a tradução da Bíblia do latim, que era a língua utilizada pela igreja naquele período, como língua oficial, para a língua vernácula, ou seja, para língua do povo, no caso de Lutero, o alemão. Mais adiante um pouco, com João Calvino, francês. Esse movimento, pessoal, fez com que a reforma protestante tomasse uma dimensão e maiores circulações de ideias reformistas, provocando uma reação por parte da igreja
por parte da Igreja Católica, que a gente chama de Contra-Reforma, que como movimento de reação a gente tem como marco histórico de data o Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1564, como eu disse no vídeo anterior, a parte 4. E agora, o que a gente pode concluir dessa série de movimentos, pessoal? Podemos concluir o seguinte, que a reforma protestante, de modo geral, foi um movimento nascido da intelectualidade, que teve como objetivo sair da universidade pela pessoa de Lutero na Alemanha e João Calvino na França e se transformar em um movimento capaz de transmitir essa nova necessidade e essa nova intenção de reforma para as camadas populares. Como consequência, a Igreja Católica teve que observar o movimento que estava acontecendo, a mudança de perspectiva que a reforma trouxe para a relação entre os fiéis e a doutrina cristã e se adaptar com novas normativas, como fato concreto. Por exemplo, a gente tem a introdução do celibato a partir do Concílio de Trento e, entre outras coisas, reafirmando algumas coisas da tradição católica e modificando outras para que a instituição pudesse combater e se manter como a instituição hegemônica do período. Então, pessoal, o que a gente pode tirar disso tudo? De certa forma, os reformadores atingiram seu objetivo. É lógico que eles, no fim das contas, mesmo sem ter a intenção de desenvolver um movimento de ruptura, o que acabou acontecendo e dando origem aos protestantes na França, que são os luteranos, e os calvinistas na França, Lutero na Alemanha e calvinistas na França. Luteranos na Alemanha e calvinistas na França. Eles conseguiram desenvolver as suas ideias e modificar o comportamento e a postura da Igreja Católica, proporcionando uma nova perspectiva. É lógico que, como consequência, a gente tem a Inquisição, que foi um instrumento de perseguição daqueles que não seguiam as ideias defendidas pela Igreja Católica. Mas a gente pode dizer que esses movimentos reformistas fizeram uma
reforma na igreja, principalmente com relação à mentalidade que estava ocupando. Então, pessoal, o que a gente pode dizer para finalizar? Que Lutero e Calvin são dois exemplares de duas personalidades que eram inquietos, mas que, no fim das contas, pelas suas ideias e seus pensamentos, modificaram a história do cristianismo. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Fiquem bem, cuidem-se, fiquem com Deus. Até a próxima série, pessoal. Logo, logo teremos novidades. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.